Bom, nesse equilíbrio federativo, portanto, nós precisamos desenhar uma tarefa, que é uma tarefa que, como essa do balé corporal, exige muito treinamento, exige muita posição. E qualquer desequilíbrio em um dos elos significa risco para todos. Eu estou me referindo àquela fotografia anterior. Bom, nós estamos, segundo a Constituição, num regime. Quem aqui já fez regime? Quem já fez regime? Quem não faz regime? Não faz? Você não se alimenta todo dia, não toma café da manhã, não faz o almoço. Todos nós temos um regime. Nós podemos ter um regime para uma finalidade e outro ter um regime para outra finalidade. O que é o regime? É uma prática continuada, que passa a ser, a partir do hábito, do costume, sendo incorporada ao seu cotidiano de tal modo que você, às vezes, nem percebe que fez. Então, o regime é uma prática continuada, um modo de operar, um modo de agir que vai sendo incorporado, como diziam os filósofos clássicos, na forma de habitus, que é muito mais do que o hábito de tarefa repetida. Um habitus é uma coisa tão incorporada que não se percebe o momento em que ela interfere de maneira pontual. O regime de colaboração, portanto, previsto na Constituição e sobre o qual reflete o Aires Brito e todos os demais que aprovaram a constitucionalidade do piso, não podia ser diferente, é uma prática continuada de colaboração entre os três entes federativos. Não tem um momento em que você possa dizer aqui não tem colaboração, ali não tem colaboração. Até muito recentemente, esse momento era definido por quem era a favor do governador ou contra. O prefeito que fosse contra, água. O que fosse a favor, banquete. A mesma coisa da União em relação a governadores e prefeitos, não é isso? Aqueles que fossem da mesma linha partidária, ou do mesmo grupo, ou do mesmo bloco, ou do mesmo clã, ou da mesma família, ou da mesma oligarquia, tudo. Para aqueles que não são, castigo. O regime de colaboração não suporta essa prática. Portanto, ele se opõe a essa prática. E, por isso, esse regime de colaboração, que é o próximo slide, ele já tinha avançado e voltou, nesse regime de colaboração, nós temos uma circularidade que não dá para dizer em que momento aquela tarefa não é mais da União. E, no caso brasileiro, isso é muito contundente. O Helder fez referência aqui ao Dermeval Saviani, que tem uma proposta de sistema que diz que municípios, está lá no texto dele, deveriam se responsabilizar só por transporte, manutenção de prédio e merenda. Para que essa tese seja vigente, que é só essa tarefa municipal, nós temos de mudar a Constituição brasileira, ou regulamentar o artigo 23. Enquanto isso não acontece em lei complementar, todos têm todas as tarefas. O transporte é tarefa municipal, é tarefa estadual, é tarefa federal. A merenda é tarefa municipal, é tarefa estadual, é tarefa federal. Ou não é assim? O livro didático é tarefa... Então, formação, pagamento de salário. Então, nós estamos num regime de colaboração, que é uma prática cotidiana, que não permite, pelo menos na regra atual, que nós separemos o limite de um em relação ao outro frente às tarefas finais, aquilo que ocorre todos os dias, que é o do regime. Por isso, a Constituição fala que cabe formas de colaboração para cada tarefa específica. No transporte, a União entra com X, o Estado entra com Y, o município entra com Z, e os alunos têm direito ao transporte. No meu tempo lá do exame de admissão, ninguém discutia transporte escolar porque não era uma preocupação pública. Muito recentemente, ninguém discutia quem é que pagava, que era só o município. Hoje não se discute mais, já está em renovação de frota. E daqui a pouco se discutirá se o motorista do ônibus e o cuidador não têm de ser profissionais da educação. Não é isso? Essa é a tendência do desafio que nós temos adiante. Portanto, o regime de colaboração, que é aquele previsto na Constituição, não nos permite separar de maneira unilateral essas responsabilidades. Além do regime de colaboração, que prevê, portanto, formas de colaboração específica,
No caso do Fundeb, há uma forma de colaboração definida por duas pontas. Na ponta do dinheiro do ingresso, não é isso? A receita que é transferida, não é a receita que é recolhida, é a receita que é transferida da União para os fundos estaduais, e dentro dos fundos estaduais, entre o Estado e os municípios. Mas o ISS-QN, Receita Municipal, não entra no fundo. Mas ela está obrigada a ser também computada nos recursos da educação. A parte do ICMS que fica com o Estado, os 75% que são estaduais, porque 25% ele tem que passar para os municípios, entra no fundo em função das matrículas. Se o Estado tiver mais matrícula, a maior parte fica com ele. Se o Estado tiver menos matrícula, a maior parte vai para os municípios. O imposto de renda retido na fonte, Receita Federal, não é isso? Virá na proporção das matrículas de cada ente. Mas, vamos nos lembrar aqui, o imposto de renda retido na fonte dos estados e dos municípios é receita própria. É aquela que é recolhida no nosso contra-cheque. Quem tem contra-cheque aí acima do teto de contribuição, R$ 1.431, vai verificar lá o desconto do imposto de renda retido na fonte. Qual é a fonte? A fonte foi a que te pagou. Se foi o Estado, ficou na receita do Estado. Se foi o município, ficou na receita do município. Não é transferido no fundo, mas é obrigatório a aplicação em educação, para nós entendermos. Então, formas de colaboração específica. Quando eu trabalho uma lei estadual sobre transporte escolar, eu estou definindo uma forma específica. Quando eu entro no PDDE interativo e lá da escola, diretamente, seleciono quem dos profissionais de educação daquela escola participará dos programas de formação inicial e continuada, de segunda licenciatura ou de primeira licenciatura, com os recursos federais, eu estou tendo uma forma de colaboração específica. E eu estou falando que quem escolhe é a escola. Vocês vejam que já ultrapassamos o limite da relação federativa e chegamos na unidade escolar, a partir do PDDE interativo. Eu estou falando de formas de colaboração específica dentro daquilo que é um regime. Portanto, as formas podem ser muitas, e algumas que já estejam ultrapassadas devem dar lugar a outras.